Domingão, dia 27 de fevereiro de 2022. Estou aqui na porta do sítio Piatã para falar sobre centrais extrafísicas realísticas. Então, muitas pessoas acham que isso é viajação na maionese total, que é coisa de onirismo, de viajar em sonhos, em fantasias, mas não. Quando a pessoa fica lúcida consciencialmente, ou seja, espiritualmente, ela começa a trabalhar com as suas energias conscienciais diariamente, como trabalhar com suas energias, fazendo esses estados vibracionais, fazendo outras técnicas energéticas que fazem seu corpo energético sair do processo ali de bloqueio energético, que muita gente é bloqueada energeticamente porque muita gente nem sabe que tem energia consciencial. Então, dessa forma, acaba sendo bloqueada. A energia do campo, da natureza, é muito harmônica. Quem sabe conviver e absorver essas energias, porque não basta a pessoa ficar visitando o parque se ela é travada energeticamente. Mas vamos falar sobre o tema aqui, para não fugir do tema, sobre centrais extrafísicas realísticas. Existe uma central extrafísica da verdade, então não é a verdade absoluta, mas existe consciências extrafísicas mais evoluídas que frequentam essa central extrafísica da verdade. Então, algumas consciências intrafísicas, ou seja, pessoas que estão aqui no dia a dia, começam a evoluir consciencialmente, elas entram no processo até de epicentrismo consciencial. Elas epicentram certos locais, assim, elas comandam energeticamente certos locais, elas já estão dominando suas próprias energias. Então essas pessoas tendem a acessar essa central extrafísica da verdade, e algumas consciências intrafísicas, consciências, né, que eu conheço, que estudam a conscienciologia, já sabiam que ocorreria essa pandemia antes dela acontecer, iniciar em dezembro de 2019. Então, vale ressaltar que a consciência intrafísica que visita, digamos assim, esporadicamente ou constantemente, extrafisicamente, essa central extrafísica da verdade, ela tem uma tendência a chegar a alcançar a imperturbabilidade aqui na intrafisicalidade. Ou seja, não é uma coisa ilusória, como muita gente imagina, a pessoa ficar realmente muito serena, sem pertúrbios, ou seja, pertúrbios é um neologismo bem interessante, que tem a ver, tem relação com perturbação e distúrbio. Então as pessoas entre si, elas ficam muito perturbadas porque elas não dominam suas próprias energias, né? Elas acabam sendo assediadas pelas energias conscienciais negativas alheias, pelas próprias energias, porque elas ficam na patopensionização. A tendência geral é ficar carregando nas tintas na negatividade, porque a consciência humana é muito complexa, há uma complexidade que quase ninguém entende, porque tem essa genética que muita gente só leva em consideração, a genética. Tem a epigenética, que é o ambiente que você vive. Eu estou numa epigenética interessantíssima aqui no sítio, com essas energias aqui. Tem o meio ambiente, né? E tem a paragenética, que muita gente desconhece, e é a mais importante. A paragenética é o que você já fez em várias existências, e aquilo fica lá na sua holomemória paracerebral, fica lá gravado. É o que o pessoal tende a falar de inconsciente, a força do inconsciente, aí, a psicanálise. Mas a psicanálise é boboca porque é materialoide também. Então o ideal é você ter uma inteligência evolutiva para perceber que certas coisas você pode acessar quando sair do corpo lucidamente, extrafisicamente, e depois provar aqui intrafisicamente. Isso aconteceu com o professor Valdo. Ele saía lucidamente e acessou, até falando de um assunto do momento aí, locais subterrâneos lá na Rússia. Isso acabou sendo travado para não acessar lá, porque os caras são alterados, né? Tinha consciências intrafísicas e extrafísicas ali protegendo os locais ali subterrâneos escondidos ali da Rússia, que quer dominar o mundo. A verdade é essa, né? O professor Valdo sempre alertava a respeito desse Putin aí, que não é confiável, que é consciência reurbanizada, uma Consreal, mega Consreal, né? Comandando um país aí gigantesco, e agora ele está começando a colocar suas manguinhas baratrosféricas para fora. Então, interessante a pessoa estudar o parapsiquismo e experimentar, porque ficar só na teoria tende a cansar, né? Então, a pessoa, quando ela não passa esse gargalo de sair da teoria e começar a experimentar na prática que ela é parapsíquica, ela tende a
desacreditar, deixar pra lá, não, isso é coisa de doido mesmo, como a maioria fala, vamos viver a vidinha robotizada aqui. Mas isso é um erro, né? A pessoa deixa de ser cosmobiológica, ela acaba ficando monobiológica. Acabei de comentar num grupo ali sobre superdotação no Facebook, que uns camaradas discutindo a filosofia lá, materialista, o sexo dos anjos. Então, é muitas pessoas perdendo energia e tempo com essas coisas da vida cotidiana que não tem muita cosmovisão, é apenas na monovisão ali, de coisas monovisológicas, nada holofilosóficas. Então, o ideal é a consciência que já domina as energias, ela acaba acessando comunidades extrafísicas mais evoluídas, centrais extrafísicas da mega fraternidade, da verdade, e ela começa a colocar aquele padrão de energia que é muito harmônico, que é muito sereno, começa a colocar esse padrão de energia aqui no dia a dia, mesmo tendo dificuldade, mesmo estando ressomada, reencarnada, renascida, junto com pessoas totalmente diferentes consciencialmente do nível dela, ela começa a ser exemplo, ela começa a fazer valer o seu campo energético, ninguém entra, a não ser que ela permita, ela começa a dominar as energias de uma forma que ela acaba atingindo a dispersidade, que é o foco principal de todo intermissivista, né? Atingir a dispersidade antes dos 40 anos de idade, que é o ideal para todo intermissivista que programou extrafisicamente fazer a sua programação existencial aqui intrafisicamente. Chega aqui é mais difícil, né? Treino é treino, jogo é jogo, fazendo um jargão futebolístico. Tem gente tão bobinha que acha que desperto não pode gostar de futebol, não pode ter o lazer. Tem gente nesse nível de entendimento, cabeça fraca, entendeu? Acha que Conscienciologia é uma seita, uma religião, nada disso. As pessoas realmente evoluídas, elas sabem usufruir do prazer de forma mental somática. Elas têm um lazer mental somático, ou seja, utilizando o corpo mental sem reprimir o corpo emocional, que é o psicossoma. Então, esse vídeo é para explanar, para orientar, para esclarecer que certas consciências no dia a dia que você tem contato, elas já estão mais evoluídas e até acabam acessando centrais extrafísicas realísticas e evolutivas. É claro que tem centrais extrafísicas doentias também, né? Enfim, certa vez eu acabei acessando uma central extrafísica baratrosférica lá do pessoal fazendo sexo de forma bem anti-evolutiva, de forma bem... uma suruba extrafísica, para simplificar. Então tem de tudo no mundo extrafísico também. Aqui vale ressaltar esse lado também, para as pessoas não ficarem imaginando que tudo que tem extrafisicamente é positivo. Então as pessoas, eu vejo que muita gente acha que isso é coisa que não existe, quer viver a vida robotizada, ela tem o direito de viver, mas tem que analisar que certas pessoas são bem raras, uma micro minoria lúcida, porque a maioria viaja na maionese, o misticismo aí, não querem falar nada de forma clara e teórica e prática, utilizando o paradigma consciencial. A maioria quer ficar fazendo média com a sociedade baratrosférica, só fica falando projeção astral, não sei o que. Tem até uma mulher aí, uma colega minha lá de Santa Catarina me mandou um vídeo dela. É uma Fátima Bernardes da consciencialidade, da espiritualidade. Ela visitou o tertuliário, na hora que eu fui falar lá no vídeo que tinha ido lá, nem lembrava mais do nome do tertuliário lá no CAEG. Então, essas pessoas assim são até melhores do que as materialistas, mas elas estão guiadas por guias extrafísicos amauróticos. Elas não têm contato com consciências mais evoluídas de nível de amparador, assim, de serenão, de evoluciólogo, não. Elas querem ficar no rame-rame, no mais do mesmo aqui no intrafísico. Elas não querem evoluir consciencialmente de fato. Elas querem ficar ali naquele nível que as pessoas não acham que elas estão ficando doidas. Elas não conseguem, mas, sabe, elas querem fazer a média. Quem quer fazer média, um Neymar também, você vê tanto que gosta de fazer média, a pessoa fica baratrosférica, porque não tem essa de querer agradar a gregos e troianos aqui no mundo intrafiscalizado, porque sempre você desagradará certas pessoas e agradará outras com sua postura. Então, essa bobagem de ficar querendo agradar a tudo e a todos já é um comportamento baratrosférico e anticosmoético. Então, fica aí o recado desse vídeo aí sobre centrais extrafísicas realísticas.